A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer aqui o que eu vou fazer no final aqui da ministração e depois que nós orarmos, consagrarmos o ano, consagrarmos os nossos alvos para 2026 e também a nossa oferta das primícias, né? A oferta que você vai entregar aqui hoje à noite, né, consagrando seus primeiros frutos. No final, eu quero chamar todos os pastores aqui na frente, depois que eu resolvi fazer algo. Já há alguns meses eu venho orando e eu não sei se os irmãos percebem, mas eu já há um tempo eu venho orando ao Senhor e tenho decidido diante de Deus, né, crer em todas as promessas que a palavra de Deus ela diz. Sabe, a promessa de Deus e há muitas palavras liberadas sobre nós. E todas as palavras que são liberadas, quer seja na minha ou na sua vida, essas palavras de Deus não significa que essa palavra ela vai se cumprir na minha e na sua vida se eu e você nós não tivermos um posicionamento. Então, quer seja ela uma palavra de bênção, quer seja uma palavra de Deus alertando a algo, todas elas só vão cumprir ou não na minha e na sua vida quando nós nos posicionamos. E eu resolvi fazer algo aqui. Eu creio que esse próximo ano será um ano de muita multiplicação na minha e na sua vida. Quantos dizem amém? Fala assim, eu declaro que na minha casa, na minha vida e no meu ministério haverá muita multiplicação. Então, para isso, irmãos, Deus me colocou algo no coração. Eu decidi esse ano que está começando que eu quero viver e ter uma igreja muito poderosa com relação às finanças. Então, esse é um dos pontos. Os outros eu não vou te contar, não, porque são pessoais. Mas eu quero. Deus colocou isso no meu coração que nós seremos muito prósperos o ano que vem. Daqui a alguns minutos, né, o Senhor vai virar uma página na minha, na sua vida. É uma palavra de Deus, eu recebi uma palavra. E eu preciso orar em cima dessa palavra e crer que isso vai acontecer. Então eu decidi fazer algo, né? Já avisei para algumas pessoas aí que falaram que eu queria que fizesse casamento o ano que vem. Falei, ó, só tem essa condição. Então no final do culto, irmão, eu vou raspar minha cabeça, vou fazer um voto de um ano. Então eu vou ficar careca. Tem alguns aí falando, pastor, eu estou careca a vida inteira, então o que é? Falei, pois é, irmão. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Se é um negócio que eu gosto de mim, é meu cabelo. Gosto muito do meu cabelo. E ficar careca pra mim é um problema. Então, tirando a brincadeira de lado aqui, eu estou fazendo isso para poder lembrar todos os dias que eu estou num voto, num propósito, então eu vou ficar careca e barbudo, irmão. Então, você não escandaliza daqui um ano, não, porque o trem vai ficar mais feio do que já é. Mas é por um propósito. Então, isso tem a ver com a sua vida. Porque para a igreja prosperar, você precisa prosperar. Então, as minhas orações é você todos os dias para Deus multiplicar o favor na sua vida. Amém? Então, no final, quero os pastores e os obreiros aqui comigo. Só os homens, tá? As mulheres, minha esposa não vai raspar a cabeça, pode ficar tranquilo. Ok? Somente sou eu. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Nós vamos ler até o verso 6. Mas antes aqui, deixa eu fazer uma pequena explanação aqui naquilo que eu quero compartilhar com você. Você sabe que todas as vezes que nós falamos sobre multiplicação na minha e na sua vida, nós estamos encerrando um ano que nós recebemos uma palavra no começo do ano passado, uma palavra que dizia que nós iríamos viver um ano da restituição. Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão, eu estava dizendo para ele, falei, eu tenho um testemunho para te contar. Mandando uma mensagem, na verdade foram com dois irmãos. Um foi na minha casa me levar um presente e o outro
havia me mandado uma mensagem. E eu estava conversando com os dois e eu disse, deixa eu te contar um testemunho. Eu comecei o ano de uma forma. No meio do ano, passamos uma tempestade que só Jesus para nos sustentar. Que todos os dias acordava pela manhã e dizia, cadê, Senhor, o ano da restituição? Terminou o primeiro semestre, falei, onde está a restituição na minha vida? Mas eu posso te afirmar uma coisa. Você sabe que Deus, há um ditado que diz que o Senhor, ele tarda, mas não falha. Na verdade, isso é um ditado, mas a palavra de Deus diz isso ao longo, né, desde Gênesis, Apocalipse, o Senhor diz isso. Então, a promessa de Deus, aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, e certamente, por mais que os nossos olhos não vejam, o Senhor, ele cumpre tudo aquilo que ele diz. Mas quando o Senhor cumpre tudo aquilo que ele diz? No tempo dele. Porém, Deus disse que esse ano, o ano de 2025, seria o ano da restituição. Sabe, às vezes nossos olhos não conseguem enxergar, mas de fato, quando nós olhamos com os olhos do Senhor, nós vemos que o Senhor, ele prepara primeiramente a terra para aí sim nós colhermos os frutos. E eu posso afirmar para você que depois de um ano que começou de uma forma, no meio do ano parecia que tudo tinha por água abaixo, no final do ano nós conseguimos enxergar a restituição da parte do Senhor. Mas todas as vezes que nós falamos acerca de restituição, ou melhor, de multiplicação, que é o que vai nos nortear esse ano, é uma palavra liberada sobre a minha e sobre a sua vida, o que é que vem? A primeira coisa que vem sobre a sua cabeça com relação à multiplicação. Sabe, eu posso dizer para você que a primeira coisa que Deus, ele traz ao meu coração com relação à multiplicação, tem a ver de quando o Senhor tirou o povo do Egito e levou o povo para Canaã. E a palavra de Deus diz que lá em Canaã era uma terra tão próspera, porque multiplicação tem a ver com prosperidade na minha e na sua vida. A multiplicação tem a ver com o favor de Deus multiplicado sobre mim e sobre você. E Canaã aponta para esse favor multiplicado de Deus na minha e na sua vida. Então, quando Deus resolveu tirar o povo lá do Egito e levar até Canaã, Deus havia falado que iria levá-los para uma terra que mana leite e mel. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, a terra que o Senhor preparou para você é uma terra que mana leite e mel. Então essa terra que mana leite e mel é uma terra de prosperidade. É uma terra de multiplicação. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos alguns personagens na palavra de Deus, e eu quero falar a respeito de dois deles aqui, ou pelo menos começar a falar de dois deles aqui agora, que um deles, quando questionado do que queria receber do seu mestre, ele disse que ele queria o quê? O favor multiplicado. Ele queria uma multiplicação na sua vida. Ele já enxergava na vida do seu líder um poder sobrenatural, porém ele não queria somente aquele poder, ele queria algo multiplicado. Sabe, de um ano de uma restituição, o Senhor não vai somente restituir algo a você. Segundo a palavra de Deus, ele diz que além da restituição, ele também vai multiplicar aquilo para qual ele restituiu na minha e na sua vida. Sabe, talvez o inferno nesse ano roubou ou tentou te distrair em algumas coisas, mas eu quero declarar algo para você. O mesmo Deus que disse que restituiria aquilo que o inferno roubou, é o mesmo Deus que vai multiplicar aquilo que ele tomou de volta das mãos do inferno na sua vida. Sabe, então, eu quero falar aqui a respeito de Elias e Eliseu. Sabe, Elias e Eliseu, eles seguiram por 4 lugares diferentes, no qual cada um desses lugares aponta para algo na minha e na sua vida. Esses lugares, eles representam estágios na vida de todo crente
que eu e você precisamos prestar atenção no que esses estágios apontam para mim e para você. Para eu e você, depois que entendermos esses estágios, nós alcançarmos o próximo nível daquilo que Deus, Ele preparou para nós. Então, até que eu e você recebamos a porção dobrada do Espírito, eu e você precisamos cumprir esses 4 estágios. Então, abra lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 1, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, guarda bem esse nome aqui, Gilgal, em companhia de Eliseu, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Guarde também esse nome, Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por toda a tua cabeça. Respondeu ele também: eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Guarde também aqui esse nome, Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Guarde este nome também, Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui com você tem a ver com Gilgal. Mas o que significa Gilgal na minha e na sua vida? Sabe, lá em Josué, capítulo 5, a partir do verso 9, Josué, ele nos dá o significado do que significa Gilgal. Então Gilgal aponta para quando o povo saíra do Egito e haviam caminhado até Canaã, ou melhor, rumo a Canaã, levando um tempo para chegar até lá. Então essa saída do Egito até Canaã, esse povo que estava ali no Egito ainda não havia sido circuncidado. Então quando eles chegaram em Gilgal, todo o povo que havia nascido no deserto, eles tiveram, ou melhor, foram circuncidados ali antes de entrar em Canaã. Então Gilgal significa que primeiro você precisa tratar com a carne. Então ali a circuncisão apontava algo na vida de todo filho de Deus ali, de todo o povo de Deus, que para viver uma vida dirigida, uma vida que estivesse debaixo do favor de Deus e na direção do Senhor, a sua carne, ela deveria ser morta. Então a sua carne deveria ser circuncidada. Lá em Josué, capítulo 5, verso 9, disse mais ao Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Então, para que eles pudessem entrar em Canaã, primeiramente deveria acontecer o quê? O Egito precisava sair de dentro deles. Não tem como eu e você vivermos a obra de Deus, vivermos a palavra de Deus, se primeiramente nós não abandonarmos a falta de fé da minha e da sua vida, não abandonarmos uma visão natural, que muitas vezes eu e você somos guiados por ela. Olhamos a situação, paramos naquela situação e dissemos, nossa, mas recebemos uma palavra, mas a situação está nos levando a outra. Então eu e você, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que a palavra de Deus diz que nós viveríamos. Então não tem como eu e você vivermos, sermos conduzidos para Canaã, se o Egito ainda nos acompanhar.
Sabe, eu me lembro, há uns anos atrás, quando São Paulo teve um prefeito chamado, eu não lembro se ele foi prefeito ou governador, qual que foi a época, numa época que o Maluf, ele foi prefeito ou governador, e ele começou a fazer aqueles prédios chamados Singapura. E eu achava muito interessante, porque ele fez até uns prédios bonitinhos, coloridos, fazia. Mas depois de um tempo que ele fazia os prédios, ali havia uma comunidade, né? Hoje, se a gente falar favela, a gente é linchado hoje, mas hoje é comunidade. Então havia ali aquelas casas muito ruins, algumas até feitas de madeira. Aí alguém vai construir um prédio, um apartamento bonito. Depois de alguns meses, alguns anos, quando você passava naquilo que havia sido construído, atrás do prédio, o prédio já tinha virado algo terrível. Mas aqueles que haviam ganhado o apartamento, vendiam o apartamento para construir algo atrás do apartamento, para continuar vivendo numa comunidade, continuar vivendo numa favela. Sabe, então, isso daqui aponta para algo. Para recebermos o algo novo de Deus, aquilo que era velho precisa ser retirado da minha e da sua vida. Quando eu e você casamos, quando nós resolvemos, para quem é casado, resolveu casar, o casamento que dá certo é o casamento que a vida de solteiro ficou para trás. A vida de casado agora é uma nova vida. E aqui o Senhor está dizendo, falou, deixa eu falar algo para vocês, eu removi de vocês o opróbrio do Egito. A velha vida do Egito foi removida, pelo que no nome daquele lugar se chamou Gilgal, até os dias de hoje. Então, quando o povo de Israel entrou em Canaã, o primeiro lugar que eles chegaram foi Gilgal. Então, a palavra Gilgal significa rolar para fora, deixar para fora aquilo que nós nem deveríamos ter colocado na mala. Sabe, esses dias em casa, eu e minha esposa fizemos o bota fora em casa. Jogamos, demos tudo embora, aquilo que nós nos dávamos mais, jogamos aquilo que não prestava, fizemos uma limpeza. Irmãos, o apartamento deve estar uns 10.000 quilos mais leve. Por incrível que pareça, sobrou espaço nos guarda-roupas, sobrou espaço já debaixo do baú da cama, porque as coisas que eram velhas não prestam mais. O grande problema é que eu e você, nós só fazemos isso no final do ano, mas nós deveremos fazer isso todos os dias da sua vida. Tudo que está contra a palavra de Deus, nós deveremos remover das nossas vidas. Sabe, então, rolar para fora, lá para eles, tinha um significado. E qual era o significado? Rolar para fora um espírito de vergonha. Sabe, o Senhor removeu o opróbrio, a vergonha da vida de cada um deles. Então eles já haviam passado ali 40 anos desde a saída do Egito. Sabe, então a vergonha ali de viver uma vida do Egito até bloqueou eles depois de um tempo da saída ali do Egito de entrar na terra prometida, porque eles se achavam inferiores. Não, nós não vamos dar conta. Deus havia liberado a palavra, mas eles achavam que eles não conseguiriam entrar ali naquele lugar. Embora eles tivessem saído do Egito, o Egito ainda estava dentro deles. A forma antiga de se viver ainda estava lá, porque eles ainda tinham uma mentalidade de escravos. Sabe, eles não conseguiam crer em grandes coisas, eles não conseguiam olhar para a palavra de Deus, eles não conseguiam olhar para as promessas de Deus. Então, Deus resolve fazer algo com eles. Resolve agir na vida de cada um deles, dizendo para eles, vocês são bênção a minha bênção está sobre a vida de vocês. Sabe, então, eu e você precisamos lembrar de que quando Deus, Ele chama Abraão para prometer ou para colocar na vida de Abraão algo, as promessas, uma vida, a primeira coisa que Deus faz para Abraão, antes de falar para ele para onde ele iria, Deus o abençoa. Então deixa eu dizer algo para você. Você já é alguém abençoado pelo Senhor. Antes mesmo de Deus prometer para você qualquer coisa, Deus já liberou sobre você uma palavra. E a palavra de Deus para você é que eu e você somos uma bênção nas mãos dEle. Mas olha que interessante. Porque antes de eu e você sermos bênção na vida das pessoas, primeiramente nós precisamos ser abençoados pelo Senhor.
Primeiro eu e você precisamos ser uma bênção nas mãos de Deus, para aí depois nós nos tornarmos bênção na mão de Deus. Então, primeiramente, antes de Abraão ser o pai, antes de Abraão ser o pai da fé, antes de Abraão ser o pai das nações, primeiramente Deus precisava abençoá-lo, para que todas as coisas que ele fizer a partir de agora, a bênção de Deus pudesse nortear o seu caminho. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você é uma bênção na mão do Senhor. O segundo ponto aqui que a palavra de Deus ela diz aqui, tem a ver com Betel. Então Betel, pelo princípio aqui da primeira menção que nós lemos, você pode ler lá em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 8, diz que Betel é o lugar onde Abraão edificou um altar no Senhor. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 8, você não precisa ler, eu leio para você. Diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O altar é um lugar de comunhão com o Senhor. Então todas as vezes que nós levantamos um altar ao Senhor, é o lugar onde eu e você temos a comunhão com o próprio Deus. Então depois que eu e você nós edificamos esse altar, e depois que Abraão edificou esse altar, Abraão foi para onde? Segundo a palavra de Deus, ele voltou para o Egito, ele foi para o Egito. E lá, quando Abraão chegou no Egito, Deus não falou mais com ele, porque ali no Egito não havia um altar no Senhor. Altar do Senhor é um lugar consagrado, é um lugar separado. Altar onde nós falamos com Deus, onde há algo separado para eu e você termos intimidade com Ele, não é em qualquer lugar. Há um erro muito grande quando pessoas elas acham: ah não pastor, eu sirvo a Deus em qualquer lugar. Ah não pastor, eu sirvo a Deus da minha forma. Deixa eu dizer algo para você, não é da sua forma que você serve a Deus. Não é em qualquer lugar que você serve a Deus. Não é do seu modo que você serve a Deus. Para servir a Deus existe algo, um modus operandi. Então Abraão, nós lemos lá em Gênesis que depois vemos que Abraão voltou para o seu lugar de origem. Ou seja, para Betel. Então depois que ele voltou do Egito, ele voltou para Betel. Então depois que ele voltou para Betel, para passar por Betel, ele chegou, ele passou por Gilgal. Então Gilgal fala da carne e Betel fala de vencer o Egito. Então esses dois pontos aqui na minha e na sua vida são extremamente importantes para mim e para você, porque um simboliza o mundo e o outro simboliza a cruz de Cristo, viver uma nova vida no Senhor. Sabe, viver uma nova vida no Senhor, há uma permissão da parte de Deus para mim e para você, para levantarmos um altar diante do Senhor, para que o seu nome seja edificado na minha e na sua vida. Sabe, levantar um altar para o Senhor é reconhecer que os feitos do Senhor, que tudo aquilo que o Senhor Ele faz na minha e na sua vida, é algo bom. Que tudo aquilo que o Senhor faz para mim e para você, tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você, são coisas para edificar a nossa vida e vivermos as promessas de Deus. Sabe, então, edificar algo para Deus não se edifica de qualquer forma ou em qualquer lugar. Então um altar para o Senhor é algo santo na minha e na sua vida. E se eu e você queremos ter um ano, ou viver um ano de algo multiplicado na minha e na sua vida, o altar do Senhor precisa ser erguido diante de mim, de você. Ou melhor, o altar precisa ser erguido por mim e por você diante do Senhor. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: quais altares você vai edificar ao Senhor neste ano? Sabe, é importante você saber. Sabe, muitas vezes nós queremos ter um casamento abençoado, mas será que temos edificado um altar diante do nosso casamento? Muitas vezes nós queremos ter uma vida financeira próspera, mas será que temos levantado um altar
para que a prosperidade financeira ela faça parte da minha e da sua vida? Deixa eu dizer algo para você. No Egito não tinha como Abraão edificar um altar. Egito não é lugar de altar ao Senhor. Sabe, Egito não é o lugar onde nós edificamos um altar, mas Betel é o lugar aonde nós edificamos algo para engrandecer o nome do Senhor. Terceiro ponto aqui, que quer dizer, que chama aqui Jericó, que é o que nós lemos aqui agora há pouco. A primeira cidade a ser conquistada quando o povo entrou em Canaã foi Jericó. Então o Senhor disse que todo o ouro e toda a prata daquela cidade seria dele, porque ela era a primeira cidade. Então tudo que é primeiro, você precisa entender algo valioso na sua vida. Algo precioso que certamente vai mudar o rumo da história da sua vida. Vai mudar a condução, a condição da sua vida, quando você entender que o primeiro sempre é de Deus. Sempre. As primeiras coisas são do Senhor. Por que nós insistimos tanto para os irmãos? Irmãos, venha passar conosco a virada do ano. Olha, vem consagrar ao Senhor os seus primeiros momentos diante de Deus, porque são as primeiras horas, são os primeiros minutos que nós estamos passando diante do Senhor. Então consagrar o meu primeiro dia, para que eu tenha os outros 360 e tantos dias, para viver debaixo das bênçãos de Deus, isso é fundamental para mim e para a sua vida. O porquê que nós insistimos tanto? Fala, irmão, consagre ao Senhor o dinheiro que Deus tem colocado na sua mão. Separe a sua primeira parte para oferecer a Ele todo o tempo, porque o primeiro consagra, ou o primeiro protege todo o restante. Então tudo que é primeiro é de Deus. Sabe, então quando nós entendemos que tudo primeiro é de Deus, as consequências daquilo que Deus, Ele diz para mim, para você, ela faz parte da minha e da sua vida. Sabe, então as primícias são algo santo. Sabe, as primícias é algo consagrado. Sabe, algo que nenhum homem poderia pegar. Então entregar as primícias ao Senhor é colocar o Senhor em primeiro lugar, é dizendo, Senhor, o Senhor é o mais importante na minha vida, o Senhor é o fundamental na minha vida, para de quem eu dependo é do Senhor, eu não dependo mais de coisa alguma, porque o primeiro é seu, o primeiro está nas suas mãos. Sabe, então as primícias é algo consagrado. Sabe, Deus não disse a Josué, depois que você conquistar as outras cidades, você vai me dar uma. Não, antes o Senhor, Ele disse, a primeira é minha. Diga para o seu irmão, todo primeiro é do Senhor. Sabe, por isso que nós fazemos, irmãos. Sabe, talvez você não consiga entender muitas vezes o simbolismo, por isso que nós fazemos a ceia todo primeiro domingo do mês. Porque nós estamos consagrando um mês todo ao Senhor, consagrando para Ele o primeiro, porque é uma forma de nós entendemos que Deus é Ele quem nos sustenta ao longo de todo o mês. Então Josué disse que ninguém deveria levar nada daquela cidade, porque aquela cidade pertencia ao Senhor. Sabe, aquela cidade representava as primícias. Sabe, foi a primícia de todas as cidades que Deus, Ele deu ali para os israelitas, ali naquele tempo. Então das outras cidades, aquele povo podia tirar os despojos. Mas da primeira cidade, era preciso dar tudo a Deus. Sabe, deixa eu perguntar algo para você. Sabe, você tem entregado tudo a Deus? Eu não estou falando aqui de questão financeira. Mas você tem entregado todo o seu coração ao Senhor, ou você tem dado somente as migalhas? Todo o seu tempo, todo o seu coração, toda a sua vida. Sabe, nós acabamos de cantar uma canção, que muitas vezes nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos cantando. E aí nós dissemos, Senhor, por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, por toda a minha vida, eu vou cantar ao Senhor, por toda a minha vida eu vou servir.
ou na primeira tempestade você abre mão de servir a Deus, ou na primeira dificuldade você abre mão, mas na hora de cantar você canta porque a melodia é bonita, porque a melodia, a música é maravilhosa. Sabe, saber que o primeiro é de Deus e ter uma vida consagrada, sabe, determina aquilo que é uma realidade da minha e da sua vida. Sabe, o quarto ponto que eu quero aqui compartilhar com você, eu estou indo rápido porque daqui a pouco nós vamos orar. Fala a respeito do Rio Jordão. Sabe, o Rio Jordão aponta para a morte do eu. Aquele povo de Deus, além de passar pelo Mar Morto, eles também passaram pelo Rio Jordão. E ambos apontam para algo diferente. Um aponta para os pecados, a morte. Um aponta para a cruz com relação à remissão dos pecados, que é o Mar Morto. Ou melhor, o Mar Vermelho. Então, quando o mar se abriu e aquele povo passou pelo mar, quando é que eu e você, nós temos a remissão dos nossos pecados? Quando nós reconhecemos que o Senhor é o Salvador da minha e da sua vida. Quando não há outro para nos salvar. Então, aquela época, para aquele povo ser batizado, a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será o quê? Será salvo. A forma daquele povo ser salvo, lá naquela época, quando eles saíram do Egito, era o quê? Ser batizado. Agora, como que Deus ia batizar mais de 3 milhões de pessoas, sem contar criança e mulher? Um por um. Você sabe que Deus tem uma forma divina de se expressar. Vamos abrir o mar. Abriu o mar, todo mundo passa por ele, e a hora que passar por ele, os pecados dele, aquilo que eles fizeram lá no Egito, as coisas que eles falaram no Egito, ficou tudo para trás, passou do mar. Agora vocês vão viver uma nova vida com o Senhor. Deixa eu dizer algo para você: a nova vida com Cristo Jesus já foi estabelecida na sua vida. Você já passou pelo mar, a obra redentora da cruz já te perdoou, já te fez uma nova criatura. Sabe, mas há uma diferença entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Os dois aqui apontam para a cruz, mas o primeiro fala de uma situação forçada. Forçada pelo quê? Pela circunstância. Sabe, Faraó estava ali perseguindo o povo. Sabe, o mar à frente, ali não deixava muitas alternativas. Mas o Jordão fala de uma escolha pessoal. Eles estavam ali diante do mar para passar, eles não tinham escolha. Ou eles passavam, criam que Deus podia abrir o mar, ou eles iam morrer nas mãos de Faraó. Mas o Jordão não. O Jordão fala de uma escolha pessoal. O Mar Vermelho, como eu disse para você, simboliza a cruz, que nos liberta de todo o poder do pecado. Mas o Rio Jordão simboliza a cruz, que nos liberta da lei e nos leva a viver a graça divina na minha e na sua vida. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: você saiu do Jordão, ou melhor, do Mar Vermelho para o Rio Jordão, porque você vai viver o extraordinário da graça de Deus nesse próximo ano. Sabe, Deus nunca pretendeu, sabe, que os israelitas vagassem pelo deserto. Esse nunca foi o plano de Deus. Ele queria que eles entrassem rapidamente em Canaã. Deus queria que eles vivessem logo a promessa de Deus. Deixa eu dizer algo para você: Deus nunca pretendeu, Deus nunca desejou e não deseja que eu e você ficássemos amassando barro, ou que as bênçãos dele demorassem para acontecer na minha e na sua vida. Esse nunca foi o projeto de Deus para mim e para você. Sabe, Ele sempre quis que eu e você vivêssemos o princípio de Canaã todos os dias na nossa vida. Porém, a incredulidade é algo que muitas vezes nos barra. E a incredulidade fez aquele povo vagar pelo deserto 40 anos da sua vida. Sabe, os israelitas saíram do Egito, sabe, graças ao sangue do Cordeiro. Eles atravessaram o Mar Vermelho graças à bondade de Deus.
Sabe, eles seguiram rumo a Canaã, a terra que mana leite e mel, porque Deus havia uma promessa. Mas antes que essa promessa se cumprisse, eles precisavam crer. A incredulidade precisava sair da sua vida. Sabe, então, essa incredulidade levava aquele povo a não desfrutar das promessas de Deus. Sabe, Hebreus capítulo 3, verso 9, diz que eles não puderam entrar em Canaã por conta da incredulidade. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: abandone toda a incredulidade da sua vida. Sabe, fala para o outro, fala: para você viver as promessas, a incredulidade não pode fazer parte da sua vida. Sabe, então, o quinto ponto que eu quero dizer para você, na realidade é o quinto e último ponto, que eu quero dizer algo para você. A única forma de nós vivermos as promessas de Deus e desfrutarmos de algo poderoso da parte de Deus na minha e na sua vida, é quando eu e você temos a consciência da filiação que leva a mim e a você a viver um novo nível na presença de Deus e a um novo nível de desfrute das promessas de Deus na minha e na sua vida. Sabe, quando eu e você temos a consciência da filiação, a forma que nós vivemos, ela muda completamente na minha e na sua vida. Sabe, a graça, ela só pode ser multiplicada sobre mim, sobre você, quando eu e você temos a experiência que Eliseu, ele teve acerca daquele que era o seu mestre, o seu mentor, Elias. Eu e você só podemos receber a unção dobrada quando eu e você temos a visão correta daquilo que Deus, Ele tem para nós. Sabe, a palavra de Deus, ela declara que Eliseu teve a unção de Elias dobrada por algo. Ele teve essa unção, ele pôde experimentar essa bênção por conta de algo. Sabe, eu já ouvi dezenas de vezes, muitas interpretações com relação a isso. Mas eu quero mostrar aqui para você, pelo menos duas delas. Sabe, hoje, a porção dobrada na nova aliança, para termos a bênção de Deus na nova aliança, o favor e a unção dobrada, existe algo que eu e você precisamos ter. Sabe, o pedido de Eliseu foi para que ele vivesse uma porção dobrada do espírito de Elias. Sabe, nós não sabemos se Elias, ele fez 7 milagres, incluindo aí a sua subida aos céus. E Eliseu fez 14, exatamente o dobro. Sabe, nós sabemos que um fez um número e outro fez outro número de algo poderoso. Mas como que Eliseu, ele recebeu essa porção dobrada? Sabe o que é engraçado? Que quando Eliseu pediu para Elias, que queria ter o dobro da sua unção, Elias disse para ele: dura coisa está me pedindo, grande coisa você está me pedindo. Ter uma porção dobrada exige um entendimento e uma visão completamente diferente da forma que eu e você nós temos. Então, para viver um ano verdadeiro de uma multiplicação na minha e na sua vida, eu e você precisamos ajustar a visão. Sabe, então a condição de Elias foi o quê? Para Eliseu: você precisa ver. Fica aqui, porque você vai ver o que vai acontecer. E depois que você ver, a sua visão for ajustada, as demais coisas da sua vida vão mudar diante de você. Sabe, então quando Elias, ele foi tomado pelo Senhor, então tudo tem a questão de como nós vemos a Cristo. Então tudo dependia da forma que Eliseu estava vendo Elias ser tomado aos céus. Então quando eu e você, nós temos a visão ajustada dessa filiação com o Senhor,
tudo na minha vida e na sua vida muda. A grande questão é, nós sabemos que Deus ele é Pai. E realmente, ou melhor, nós sabemos que Deus ele é Senhor. E nós sabemos da importância de sabermos que do senhorio do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Mas quando eu e você descobrimos e temos a intimidade com o Pai, tudo na minha vida e na sua vida ela muda. O Pai, ele dá acessos aonde nós não tínhamos. O Senhor limita o acesso, mas o Pai nos dá um acesso livre para as suas bênçãos. Sabe, lá em Gálatas capítulo 4, verso 6, diz assim: e porque vós sois filhos, enviou a Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Você pode dizer, Abba, Pai, Paizinho querido. Então deixa eu dizer algo para você. Eu quero te dar uma chave para 2026. Você nunca ouviu isso, é algo novo na sua vida cristã. Mas eu quero te dar uma chave agora. A chave é você entrar diante do Senhor, não dizendo para Ele, Senhor, Senhor, o Senhor sabe dos meus problemas. Senhor, o Senhor sabe das minhas dificuldades. O Senhor sabe do que eu necessito. Só diga para Ele, papai, eu quero desfrutar da sua presença. Papai, me dá o acesso onde eu não tenho. Papai, me coloca onde o meu natural não pode, não me permite entrar. Papai, me leva para um novo nível. Quando você tem um encontro com o Abba, Pai, todas as circunstâncias da sua vida, elas mudam. Sabe, a porção dobrada é o próximo nível. O próximo nível é sabermos que Deus, Ele não é somente o Senhor, mas Ele é o Abba, Pai da minha e na sua vida. Sabe, quando você clama, Pai, você está assumindo uma posição de herdeiro diante de Deus. Somente como herdeiro, eu e você podemos entrar na promessa de Deus. Somente como herdeiro nós podemos nos apropriar de tudo que Deus disse que seria meu e seu. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: você é um herdeiro de Cristo Jesus. Sabe, a única vez que Deus, ou melhor que Jesus, Ele chamou Deus de Senhor, foi quando Ele estava ali naquela cruz, quando o próprio Jesus disse, Deus meu, por que o Senhor me abandonaste? Mas quando você clama Pai, você está assumindo essa posição de herdeiro com o Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse em pé aí no lugar onde você está. Sabe quantos aqui querem ter uma visão ajustada nesse ano? De um pai amoroso na sua vida, que te permite entrar em lugares onde você não tinha direito de entrar. Dá um glória a Deus assim, diga assim: eu sou o herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, porque o Senhor é o meu Abba Pai, o meu paizinho querido. Sabe, somente quando clamamos, somente quando chamamos Deus de Pai, podemos entrar na posse da herança. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Ou melhor, não, irmão, não quero a equipe de louvor aqui não. Bota para mim um fundo aí, né, para nós orarmos aí agora. Sabe, quando eu e você, nós clamamos o Abba, nós estamos assumindo uma posição. A posição que eu e você, nós estamos assumindo, é que nós não somos somente servos, agora nós nos tornamos filhos. E todo filho, ele recebe o direito da herança do seu pai. Sabe, então tudo isso aponta para a graça de Deus,
que nos é multiplicada neste tempo. Sabe, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero declarar que a sua visão ajustada do Abba Pai, na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, a visão ajustada do Abba vai liberar o favor multiplicado sobre a sua vida. Quantos dizem amém? Diga assim: eu quero receber a multiplicação do favor na minha vida. Eu quero agora, nós estamos a alguns minutos, do ano de 2026. E eu queria agora que você fizesse algo, primeiramente sozinho, depois você faz com a sua família. Mas eu gostaria agora que você fizesse algo. Se você pudesse prostrar diante de Deus agora, pega o seu envelope de primícias aí agora, os seus alvos, os seus agradecimentos aí agora. Sabe, se você puder se prostrar diante do Senhor agora, se ajoelhar diante dele, caso você não possa, sente-se na sua cadeira, mas se você puder, se prostre diante de Deus. E eu gostaria agora que você consagrasse a sua vida ao Senhor, consagrasse os seus primeiros minutos diante do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, hoje eu ajusto a minha visão. Senhor, hoje eu ajusto a minha visão com o Abba. Hoje eu ajusto a minha visão com aquele que me fez filho, com aquele que me deu autoridade, poder para desfrutar da presença do Pai. Olha o Senhor aí onde você está agora e declare isso ao Senhor. Consagre agora ao Senhor, agradeça a Ele por esse ano que está se findando, e consagre agora os seus alvos para 2026. Diga para Ele: Senhor, esses alvos aqui, a convicção que eu tenho para que esses alvos se concluam na minha vida ao fim deste próximo ano, é uma visão ajustada ao Pai, é uma visão ajustada ao Abba. E diga isso a Ele: Paizinho querido, clame, Pai. O Pai vai abrir as janelas dos céus diante de você. O Pai vai mudar a história da sua vida. O Pai vai ajustar aquilo que precisava ser ajustado. Sabe, o Pai vai te colocar como filho. Como diz Jeremias capítulo 3, verso 19: eu te porei entre os filhos e te darei a terra desejável. Olha o Senhor aí onde você está agora. Consagre a Ele a sua vida, consagre a Ele agora o seu tempo, em nome do Senhor Jesus.
Se você puder orar com a sua família agora, consagrar juntos agora, com seus filhos, com seu marido, com seu cônjuge, consagrar a sua casa, declarar que a sua casa é a expressão da glória do Pai, que a sua casa está guardada, a sua casa, o favor será multiplicado sobre ela. Que o favor de Deus será multiplicado sobre você. Ore agora, declare isso sobre a sua vida agora, sobre a sua casa. Se você está aqui, você é homem, está com a sua família, libere a palavra de Deus aí agora como cabeça, que a sua casa é guardada, que o favor da sua casa é multiplicado. Libere agora a unção, a vida de Deus sobre os seus agora, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, libere agora uma palavra de vida agora. Libere agora as promessas do Abba aí agora. Libere agora, em nome do Senhor Jesus. Se a sua família não está aqui, libere que o próximo ano você estará aqui com todos eles, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Os irmãos podiam trazer o gasofilácio aqui à frente, o outro lá no fundo, rapidamente, rápido. Aleluia. Você vai ter tempo de orar mais com a sua família. Antes de você desejar um feliz ano novo para o seu irmão, eu queria agora que você fizesse algo. Você trouxesse as suas primícias aqui diante do Senhor agora, e viesse declarando: eu dependo do Abba todos os dias da minha vida. Eu dependo do Abba para tudo na minha vida. Se você vai fazer a sua oferta,
com cartão, com Pix, bota para mim aqui o QR Code, por favor, aqui na tela. Se você vai passar o cartão, as maquininhas estão lá no fundo. Mas se você vai trazer o seu envelope, dinheiro, você pode trazer aqui à frente agora. Saia do seu lugar, venha consagrar os seus primeiros frutos diante do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Aumenta o som para mim, por favor, em nome de Jesus. E depois que você fizer isso, libere uma palavra de vida sobre a vida do seu irmão. Declare sobre ele a graça, o favor de Deus, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, se você já trouxe suas primícias, sobe aqui rapidinho. Queria que vocês cantassem aquela música que nós cantamos no começo. Aquela é a música desse próximo ano agora, desse ano que nós entramos, o ano de 2026. Sai do seu lugar, consagre os seus primeiros frutos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, declarar que Ele é Deus, Ele é Senhor da sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Você que vai passar cartão, você pode passar lá no fundo. Nós temos as maquininhas lá. Você também pode fazer a sua oferta pelo QR Code. Pode fazer a sua transferência também na conta. Certamente o favor de Deus se multiplicará sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode tirar o fundo para mim aí, musical aí da mesa de som, por favor? Nós vamos declarar uma canção aqui em nome de Jesus agora. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus.